Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui em mais uma noite fresca, né? Essa nossa. Doida para essa chuva chegar logo para dar uma refrescada. Irmãos, hoje, dia 29/9, e o nosso tema é a percepção do chamado. Amém? Vamos estar orando então e pedindo ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações, para que Ele traga a revelação dEle, da palavra dEle. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esse dia, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu amor, obrigada porque o Senhor tem cuidado de maneira única, Senhor Deus, de cada um dos Teus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor Deus traga a revelação do Senhor acerca da Tua palavra, que o Senhor Deus, ó Pai, possa tocar nos corações, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra e que eles estejam sensíveis, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos. A percepção do chamado. Esse tema, ele cita lá João 15,16. Vamos já começar lendo a palavra do Senhor lá em João 15,16? João 15,16 diz o seguinte, isso é Jesus falando, tá, irmãos? Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Isso é o Senhor falando para os discípulos. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E essa palavra, ela traz uma questão que é muito interessante. Por quê? Porque o Senhor Jesus, já de cara, ele confronta um costume palestino. Antigamente na Palestina, as pessoas tinham, os discípulos, eles escolhiam o rabino, a quem eles iriam servir, a quem eles iriam acompanhar. Quem seria o professor deles era o próprio servo quem escolhia. Então ele escolhia quem que iria ensiná-lo. Por isso tinha um costume na Palestina que falava o seguinte: consiga um professor para você. Por quê? Porque era o próprio aluno, o próprio discípulo quem escolhia quem seria o professor dele. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus ele mesmo, eu vos escolhi. Vamos voltar no versículo? E vocês não me escolheram, ao contrário do que é o costume palestino. Mas eu os escolhi. Então, de antemão o Senhor escolheu. De antemão o Senhor nos escolheu. Assim como Ele escolheu os discípulos, Ele escolheu a mim e a você. Para que nós façamos a obra dEle, para que nós façamos o propósito, para que nós cumpramos o propósito dEle. E mais adiante Ele vem, bom, então em cima do propósito, né? Ele vem e fala o seguinte: percepção do chamado. O que significa a palavra percepção? O que percepção é? Percepção no dicionário ele significa perceber, compreender algo através do que? Através dos sentidos e através da mente. Então, através da percepção, através do perceber, do compreender, eu tenho condição de compreender, eu tenho condição de perceber. Perceber o que? O chamado do Senhor na minha vida, através dos meus sentidos, através da minha mente, eu consigo perceber o chamado que o Senhor Deus tem para a minha vida, o chamado, o propósito para o qual Ele me chamou. O chamado, o que é o significado da palavra chamado? Chamado significa missão, vocação de Cristo para cada um de nós. Aquilo que você foi vocacionado por Deus, aquilo que é a sua vocação natural. Para que foi que o Senhor te vocacionou? Qual que é o propósito dele? Ele te deu um dom, ele te deu uma vocação e ele espera que você use esse seu dom, essa sua vocação para a honra e glória dele, para cumprir o seu propósito, o seu chamado. Amém? E ele continua, chamado aqui no devocional, ele traz até uma questão interessante, que chamado é diferente de salvação e santificação. Então, às vezes, a pessoa ela é salva, mas não necessariamente que ela vai cumprir o chamado dela na vida dela. Não necessariamente que ela tem um chamado, às vezes, para pregar. Enfim, cada um tem um propósito no Senhor. Mas a salvação por si só não significa que ela encontrou o propósito dela, que ela encontrou e que ela alinhou o propósito dela com o Senhor. Não, significa que ela foi salva, mas não necessariamente que ela está no chamado, cumprindo 100% o chamado, né? Então, salvação e santificação não se confundem com o chamado. Santificação, inclusive, às vezes as pessoas pensam que fui santificado para o chamado. Não, uma coisa não se confunde com a outra. Nós não somos santificados para o chamado. Na verdade, uma coisa independe da outra. No curso do processo, a gente vai sendo, durante a salvação, nós vamos sendo justificados, é todo aquele processo, né? Salvação, justificação, glorificação, todo o processo que tem da salvação. Mas
isso não se confunde com o chamado do Senhor para a sua vida. Isso não se confunde com aquilo que o Senhor te vocacionou para ser e para fazer. E muitas vezes a gente se depara com uma situação. Qual é a situação? Se nós temos ou não ignorado o chamado do Senhor nas nossas vidas, aquilo que queima em nosso coração, aquilo que o Senhor te vocacionou para fazer, aquilo que quando você vê te incomoda de tal forma que você não consegue ficar inerte, ficar parado, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude. E esse é o chamado do Senhor. O Senhor Deus nos chamou para várias, uma infinidade, cada um tem um chamado definido, e essa vocação Ele te deu quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe. O Senhor Deus já te escolheu, já te separou e já designou um chamado, uma vocação para a sua vida. Ele já te deu um dom para que, através daquele dom, através daquela vocação, você cumprisse o chamado dele. Então, o que nós temos? Nós temos que parar e prestar atenção ao nosso redor. O que tem te impedido hoje de ouvir o chamado do Senhor, de perceber na sua vida o chamado do Senhor? A harmonia perfeita nas nossas vidas nós só vamos encontrar quando nós estivermos alinhados com o propósito de Deus, alinhados com o chamado, quando nós estivermos cumprindo o propósito do Senhor, aquilo que Ele nos chamou. Amém? E aí continua, lá em 1 Coríntios 9,16, essa passagem é citada por Paulo, e o próprio Paulo fala, nós temos essa questão assim do chamado. Paulo tinha consciência do chamado dele. Vamos lá ver o que Paulo fala em relação ao chamado dele. Contudo, não prego o evangelho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo aqui, ele tem consciência de que ele tem a obrigação de pregar o evangelho. Ele tem consciência de que ele precisa, esse foi o chamado dele, essa é a vocação. Foi para isso que o Senhor Deus chamou Paulo, para que ele pregasse o evangelho. E interessante que Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele tinha consciência. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele tinha consciência do chamado dele. E o chamado dele era para quê? Para pregar justamente para os gentios. Por isso que o nome Paulo, apóstolo dos gentios, né? Por isso que ele é conhecido como apóstolo dos gentios, porque enquanto todos os outros pregavam, em sua grande maioria, para os judeus, Paulo veio, que era também judeu, mas Paulo veio para pregar para os gentios, para poder pregar para essa nação, para esse povo que estava fora, né, que estava alheio, que estava à margem ali do evangelho, né? Os judeus se julgavam santos e exclusivistas, né? Eles achavam que o evangelho e a salvação em Jesus era único exclusivamente para eles. Então eles não admitiam de forma alguma que o povo gentio, que a eles também fosse pregado. Tanto é que Jonas, quando Jonas vai pregar lá em Nínive, e que a cidade de Nínive, que era toda de gentios, se arrepende, Jonas fica indignado. Por quê? Porque aquele povo, entre aspas, não merecia, ele não queria que o povo se arrependesse. Ele foi, cumpriu o propósito com muita resistência, né? Depois de ter sido engolido por um peixe, ter sido jogado fora depois de orar, ele vai e cumpre o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, que era pregar para Nínive, mas ele fica ressentido e com raiva, porque ele não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Então, assim como Jonas não queria, muitos dos apóstolos também não queriam que os gentios se convertessem. Por quê? Porque o povo era exclusivista, achava que era exclusivamente deles, que a salvação, Jesus e tudo mais, o evangelho era exclusivo dos judeus. Mas Paulo vem e traz essa nova perspectiva, né? De pregar o evangelho justamente para esse povo que estava à margem, para os gentios. E Paulo se alegra em pregar, ele tem consciência do chamado dele, tanto que ele fala ali antes, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele tem consciência que esse é o chamado, é para isso que o coração dele arde. Ele foi chamado e nesse sentido, ele não só tem prazer em fazer a obra do Senhor, mas ele exerce essa obra com prazer a ponto de se colocar como servo, escravo dessa vocação que o Senhor Deus deu a ele. A escravidão, a servidão de Paulo, como é que eu vou dizer? O comprometimento de Paulo com o chamado para poder pregar o evangelho para os gentios é tamanho que lá em Atos 21:13 a gente tem uma citação muito interessante. Paulo diz o seguinte: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quando Paulo estava em Cesareia, um pouquinho antes dele falar isso aqui, Paulo estava em Cesareia e de repente vem um profeta e fala o seguinte, ele tira o cinto de Paulo e fala, o homem que é dono desses cintos, ele vai ter
as mãos e os pés amarrados e vai ser levado pelos gentios lá em Jerusalém. E aí o povo começa a pedir para Paulo, olha, vai acontecer isso tudo, e não foi só essa profecia, tiveram outras. Mas enfim, eles começam a falar, olha, vai acontecer isso tudo com você, Paulo, e tal, não vai, começa a falar para Paulo não ir. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava mostrando ali para os profetas o que aconteceria com Paulo em Jerusalém. Mas Paulo, mesmo diante dessa situação, ele não se encolheu diante do chamado. Mesmo diante de toda essa pressão, ele manteve firme o propósito dele, que era pregar ali para os gentios. E ele escreveu, nesse sentido é que Paulo responde, estou pronto não apenas para ser amarrado pelo próprio cinto, que é o que fala lá, né? Assim, era uma simbologia, né? Mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, que nós estejamos prontos para o chamado, assim como Paulo estava. Com a noção firme no coração, com a percepção de que ele nasceu para aquilo, de que o propósito dele, a vida dele, passaria por aquilo, que ele precisava cumprir o propósito do Senhor na vida dele, que essa vocação que o Senhor Deus deu a ele era mais forte do que todo medo, era mais forte do que qualquer outra coisa. E esse morrer pelo nome de Cristo, ele dava prazer a Paulo, era uma honra poder morrer pelo nome de Cristo, né? Então, assim, Paulo aqui, ele expressa tudo isso, né? E ele abre mão de tudo, ele se dispõe de fato a cumprir o chamado dele. Paulo teve a percepção de perceber o chamado do Senhor na vida dele. Em momento algum ele abdica desse chamado, pelo contrário, ele se fortalece no chamado e cada vez mais ele glorifica o nome do Senhor através do chamado, cumprindo aquilo que o Senhor Deus o vocacionou. Amém? Que o Senhor Deus te prepare, que o Senhor Deus te unja para que você também cumpra o seu chamado, que você possa perceber o chamado do Senhor na sua vida e que o Senhor Jesus possa fazer uma transformação completa e possa alinhar a vontade dele na sua vida, para que você ande de acordo com os propósitos dele, com tudo aquilo que ele te vocacionou para fazer e para ser. Amém? Irmãos, amanhã, quarta-feira, nós temos, é dia de farol, quarta-feira às 20 horas, nós vamos ter o Clóvis falando com a gente, vai ser bênção, não perca, tem sido muito bom, nossas reuniões têm sido pelo Zoom às 20 horas, e ali a gente tem tido a oportunidade de ver alguns irmãos que a gente não tem como ver, às vezes não tem como cumprimentar, é só a distância, mas ali a gente tem visto pelo menos, tem condição de dar um oi, de ver como é que a pessoa tá. Então participe com a gente, é uma forma de comunhão e você é muito bem-vindo em nossa reunião, amém? No domingo, antes do domingo, nós temos o Poder Latente da Alma, que é um livro muito abençoado. Ontem o pastor indicou ele aqui, Eduardo Mani, e é um clássico, né, da literatura cristã e aconselho vocês a lerem também, é uma bênção, vai ser bênção na sua vida. No mais, nós esperamos vocês no domingo às 18h20 começa a nossa escola bíblica dominical e às 19 horas nós temos o culto presencial e que também é transmitido pelo YouTube. Amém, irmãos? Vamos estar orando então para que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, te proteja. Orar também pela Verônica, a avó dela faleceu, ela está lá em Mara Rosa, mas que o Senhor Deus traga conforto a toda a família. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por tudo, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor Deus, porque só o Senhor é Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos que o Senhor Deus possa alinhar o Teu propósito, que nós possamos, ó Deus, ter a percepção nos sentidos, na mente, do chamado do Senhor para nós, ó Pai, que nós possamos cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor Deus nos vocacionou para sermos no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que tem nos impedido de cumprir a Tua vontade que cai por terra, que o Senhor Deus possa lançar fora, ó Pai. E assim como foi dito, Senhor Deus, lá no dia da gravação, que essa onda, Senhor Deus, que vai vir, ó Pai, e vai levar, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não é do Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor Deus, de Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai, que ela venha e que ela tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem, Senhor Deus, nos impedido de Te adorar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu levanto um clamor agora, Senhor Deus, pela vida, ó Pai, da Verônica, da família da Verônica, que o Senhor Deus esteja com eles, esteja trazendo consolo, ó Deus, a todos eles pela perda da avó, que o Senhor Deus, ó Pai, possa estar com cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo também pelos irmãos, os irmãos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, que o Senhor continue a guarda a saúde, ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor Deus já tem nos guardado, porque o Senhor Deus tem abençoado, porque os irmãos, ó Deus, que foram acometidos com a Covid, Senhor Deus, já tem se recuperado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.